Olá, meus caros, dando continuidade ao nosso nexo de causalidade. Fique tranquilo, vamos chegar lá, tá bom? Eu preciso dessa construção de conhecimento. Eu preciso desse raciocínio trabalhado conjuntamente para chegarmos a um resultado comum, tudo bem? Então, às vezes você fica nervoso aí, nossa, professor, não tá indo, não tô entendendo. Calma, calma. Isso aqui é tudo didático, faz parte do jogo. O mais importante não é o resultado. Para você ter uma ideia, o mais importante aqui não é o resultado. O mais importante é o processo. Estudos em geral, você está estudando, o mais importante é o processo, porque você aprende durante o processo. E quanto mais penoso o processo, mais você aprende mais, né? Você não esquece, na verdade, tudo aquilo que envolve emoção na sua vida, você decora com mais, você guarda com mais facilidade. Os piores dias e os melhores dias. Por exemplo, o homem e a mulher nunca se esquecem do casamento, tá? Eles nunca se esquecem do casamento. Eu não disse se foi o pior ou se foi o melhor dia, tá bom? Tranquilo? Na tela. Então chegamos a essa estrela, né? Essa estrela d'alva aí. Eu coloquei algumas condutas e o resultado morte. E a minha pergunta é: quais dessas condutas são causa? De acordo com a causalidade simples, conditio sine qua non, equivalência dos antecedentes causais, causalidade natural, tá? Causalidade natural. Professor, eu posso me utilizar aqui do processo hipotético de eliminação de Tilray, não posso? Pode. E aí você tem que falar o seguinte, olha, existiu aqui um desdobramento natural. Utilizando-se do processo hipotético, você vai fazer o seguinte, retira a conduta, verifica se o resultado ocorreu daquela forma. Professor, ele não ocorreu daquela forma, mas ele poderia ocorrer de outra. Se ele poderia ocorrer de outra, é uma eventualidade, é algo que não dá para saber. É uma eventualidade, é algo que não dá para saber. A pergunta é, ocorreu daquela forma? Ocorreu daquele jeito? Não. Se não ocorreu, se o resultado não ocorreu, é porque é causa. Ok? Na tela. Vamos à primeira e mais fácil. João não atirou. Eu retirei aqui o tiro dado por João. José teria morrido daquela forma? Não. José não teria morrido com aquele tiro do João. Eliminei a conduta, o resultado também deixou de ocorrer. Utilizei-me do processo hipotético de eliminação de Tilray. Logo, essa conduta de João é causa. Eu vou apagar para dar continuidade. Essa daqui é causa. Então é a causa 1. Ok? Essa aqui é causa. Perfeito? Vamos ao nascimento de João. João não nasceu. Eu retirei do mundo dos fatos o fato de João ter nascido. Falei, não nasceu. Pergunta, se ele não nasceu, o resultado ocorreria da forma que ocorreu? João matando José? Não. Não ocorreria. Logo, pode colocar na tela. Logo, retirando do mundo dos fatos o nascimento de João, esse resultado não teria ocorrido. Logo, o nascimento de João aqui pela mãe, né, a mãe que o teve, a mãe que o pariu, é uma causa. É uma causa praticada pela mãe. E o pai também, né? A gente sempre coloca a culpa na mãe aqui, mas o pai também, né? Um só não faz filho. Salvo Maria, né? Salvo Maria, uma pessoa só não faz filho. Então aqui é causa 2. E nesse ponto aqui, quando eu chego nesse ponto aqui, quando eu falo que isso é causa, o seu coração acelera, fala assim, meu Deus, comecei a não entender. Calma, relaxa. Eu só estou dizendo o seguinte, que conforme a regra geral do Código Penal, isso aqui é causa. Existe uma relação de causa e efeito. Não estou dizendo para você que será responsável juridicamente. Eu preciso de outros elementos. Eu só estou dizendo que no mundo do direito penal, artigo 13 caput, olhando-se a causalidade simples, equivalência dos antecedentes causais, isso aqui é causa. Isso aqui é causa. Professor, mas não deveria ser. Isso é outra história. Não deveria ser é outra história. Queremos resolver de outro modo. Que não deveria ser, o fato de um nascimento não deveria ser causa de um crime, eu sei. Mas é. Eu estou falando assim porque uma vez eu expliquei isso e o aluno falou assim, eu discordo, não, acho que não deveria. Eu falei, não estamos aqui para concordar e discordar. Estamos aqui para verificar como é no Código Penal.
Tá? Se concorda ou discorda, é outra história. No Código Penal é assim. No Código Penal existe essa equivalência entre os antecedentes causais, utilizando-se a causalidade simples. E é o que a gente está fazendo. Da mesma forma, olha como que fica simples na tela. Da mesma forma, se eu retiro do mundo dos fatos o nascimento de José, ele não teria morrido lá na frente. Se ele não nasceu, ele não morre, né? Logo, o nascimento de José é causa. É causa. O nascimento de José é causa. Nossa causa 3. Professor, mas eu retirei aqui do mundo dos fatos o cafezinho tomado por José. E eu verifiquei que ele morreu da mesma forma, não mudou nada. O cafezinho que ele tomou ali não mudou nada, ele morreu da mesma forma. Morreu. O cafezinho não adiantou de nada. Eu fui lá e retirei do mundo dos fatos a tomada do cafezinho. Ele morreu do mesmo jeito. Logo, tomar o café não é causa. Porque retirada do mundo dos fatos da tomada do café não retirou do mundo dos fatos o resultado, ele continua ocorrendo daquela forma, da mesma forma. Logo, não é causa. Tudo bem? E por último, a fabricação da arma. Eu retirei do mundo dos fatos o fabricante fabricando a arma. O resultado ocorreria daquela forma? Não. Poderia ser com outra arma, mas isso é outra história. Aí eu não sei. Mas com aquela arma, daquele jeito, não teria ocorrido. Logo, a fabricação da arma é causa. Ok? Na tela. Então, se eu retiro do mundo dos fatos a fabricação da arma, o resultado deixa de ocorrer, é porque isso aqui é causa. A nossa causa 4. Nossa causa 4. Ok? É a nossa causa 4. Professor, desse jeito aí que você está falando, se Adão e Eva não tivessem lá o pecado original, não tivesse existido, o resultado também não teria ocorrido. Se Deus não tivesse criado o mundo, o resultado também não teria ocorrido. Então, se eu retiro lá do mundo, todos são descendentes lá de Adão e Eva e Noé. Se eu retiro do mundo dos fatos o Noé, Adão e Eva, o resultado também não vai ocorrer. Logo, eu vou chamar isso aí de causa, professor? Vai. É uma causa. Tá começando a borbulhar dentro de você essa instigação. E é isso. É causa. Logo, chegamos ao seguinte resultado, à seguinte consequência. Na teoria da causalidade simples, ela não resolve o problema. Ela cria um problema. Qual é o problema criado pela causalidade simples? Porque eu verifiquei que muitas coisas podem ser causas. E se eu for olhando para o passado, eu tenho lá todos os ascendentes, seja da pessoa que morreu, seja da pessoa que matou, todos os ascendentes são causa. Porque se eu retirar ali um ascendente, a pessoa não vai existir. Ou seja, eu tenho um problema aqui, que é o chamado problema da regressão ao infinito. A teoria da causalidade simples, ela tem o problema da regressão ao infinito. Tudo bem? Na tela. Então a teoria da causalidade simples, ela tem um problema. Qual o problema? A regressão ao infinito. A criação do mundo. Você consegue regredir verificando causas até a existência do mundo. Até o início de mundo você consegue regredir. O problema é de Deus. Deus criou o mundo, então eu tenho crime. Então a culpa é de Deus. Logo, Deus criar o mundo é causa? É. Ele criou. Se ele não tivesse criado, não teria esse resultado aí. É causa. Pela causalidade simples, é causa. É causa sim. Esse é o problema da regressão ao infinito. Então já saiba. A teoria da causalidade simples, ela cria um problema, que é o problema da regressão ao infinito. Professor, e essa é a regra do direito penal, do Código Penal? Sim.
A nossa regra do direito penal, a causalidade simples, ela cria um grande problema, que é o problema da regressão ao infinito. Para a verificação de causa, de causalidade, e não de responsabilidade jurídica penal. Porque esse problema, ele é resolvido por outras coisas. Você acaba resolvendo ele utilizando-se de outros artifícios. Tudo bem? Você acaba resolvendo ele se utilizando de outros métodos. Mas ele cria um problema, sem dúvida nenhuma. O problema da regressão ao infinito. Então, onde está o problema da regressão ao infinito? Na teoria da causalidade simples. Conditio sine qua non. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Todos os antecedentes causais para o Código Penal 13 caput são equivalentes, todos eles. O Código Penal não diferencia nenhum deles. Essa é a causalidade natural no mundo dos fatos. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Já vou adiantar para você o seguinte. Esse problema da regressão ao infinito, nós, modernamente, nós não, né? Os juristas, os aplicadores de direito penal, eles se utilizam de duas formas para resolver esse problema. Duas formas. Uma forma é mais simples, é a mais comum, é a regra do código. Como é que o próprio código resolve o problema da regressão ao infinito? Porque todo mundo vai responder? Não. No máximo ali o João que matou. A mãe de ninguém vai responder. Deus vai responder? Não, Deus não vai responder, não. O fabricante da arma responde? Não, o fabricante da arma não responde, não. Como é que a gente resolve esse problema? Existem duas formas. A forma utilizada pelo Código Penal, e uma outra forma não prevista no Código Penal, mas que doutrina já atrás se utiliza dela e até a jurisprudência. Até a jurisprudência chega a aplicar, em alguns casos, essa segunda forma. Quais são as formas de resolução da regressão ao infinito? Na tela. A primeira forma, e a mais simples, que é utilizada pelo próprio Código Penal, é a seguinte. Aqui mesmo. Eu resolvo o problema da regressão ao infinito aplicando o dolo e a culpa. Eu verifico se essas condutas que são causas, se elas são dolosas ou culposas para o crime. Se elas são dolosas ou culposas para o crime. Se existe dolo ou, no mínimo, culpa para a fabricação desse resultado. Então, dolosamente aqui, nós verificamos que só há causa dolosa para João, porque ele praticou a conduta querendo aquele resultado, que é uma forma mais simples, tá? Tô pegando aqui o jeito mais simples. Existe dolo aqui na conduta dele. Ele praticou aquela conduta querendo aquele resultado. Então ele praticou com dolo. Verificando as outras condutas, será que há culpa? Será que há dolo? Dolo, professor? Não, não tem dolo. Quando uma mãe tem um filho, ela não tem o dolo de matar ninguém. Quando o fabricante da arma, ele fabrica aquela arma, ele tem o dolo de matar alguém, de matar José, naquele caso concreto, falou, não, vou fabricar essa arma aqui para que João mate José. Não. Agora imagina que o fabricante é um amigo de João. O fabricante é amigo de João. E João fala assim, ó, preciso de uma arma para matar José. Você consegue? Pera aí que eu vou lá em casa, eu sou um fabricante caseiro, vou fabricar uma arma para você matar. Opa, tem dolo aí? Tem. Ele fabricou aquela arma com dolo daquele resultado. Então o dolo e a culpa praticamente resolve todos os problemas, que é a regra do código. O código, na teoria da causalidade simples, ele cria o problema da regressão ao infinito e resolve com dolo e culpa. Ele cria o problema da regressão ao infinito e ele resolve com dolo e culpa. Esse problema ele foi criado na teoria causalista. Causal naturalista, nexo de causalidade. E o problema era criado no fato típico e era resolvido na culpabilidade.
Porque o dolo e culpa estavam na culpabilidade. Na teoria finalista, quando o Wessel traz o dolo e a culpa para dentro da conduta, ele resolve-se já automaticamente. Porque quando eu verifico a conduta, eu já verifico com dolo e culpa. Ao verificar a conduta, eu já verifico se ela é dolosa ou culposa. Então eu já resolvo esse problema aqui, já corto na carne, já resolvo no início. Tudo bem? Eu já resolvo o problema de dolo e culpa, verificando a própria conduta. Eu já olho se a conduta é dolosa ou culposa. Então, o fabricante da arma tem dolo e culpa? Ah, tem. Então é causa. Melhor dizendo, causa já era. Ele já era causa. Agora eu só estou verificando se há responsabilidade penal. Para ter responsabilidade penal, dolo e culpa. Responsabilidade penal é subjetiva, não é objetiva. Eu tenho que verificar o dolo e a culpa. Isso é uma forma de resolver a regressão ao infinito. Professor, Adão e Eva, quando fizeram o pecado original, que foi causa a todos os males do mundo, eles não tinham dolo específico de matar alguém. Não. Tanto que o próprio filho deles morreu. Caim matou Abel. Caim matou Abel, só Sete que ficou de salvo aí. Né? Não era nem matador, nem o que morreu. Então, na tela, Adão e Eva tinha dolo e culpa? Não. Para o Código Penal, é causa? É causa. É causa, mas não terá responsabilidade criminal. Mesmo que tivesse, está morto, né? Causa distintiva da punibilidade pela morte do agente. Brincadeira. Ok? Então, no máximo aqui eu colocaria quem? O fabricante, no máximo. Daquela situação que eu te disse, naquela situação que eu te falei, em que ele praticou com dolo ou no mínimo culpa. A culpa é quando há uma quebra do dever objetivo de cuidado. Iremos estudar o crime culposo, tá? O crime culposo na sequência vai ser estudado. Quando há uma quebra do dever objetivo de cuidado. Por imprudência, negligência ou imperícia. Eu não coloquei nenhuma situação aqui de imprudência, negligência ou imperícia. Nenhuma. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra forma de resolver o problema da regressão ao infinito é a chamada, e aí vou criar de novo aquele desconforto. Porque normalmente quando a pessoa lê essa teoria, ele dá uma doída no coração. Tem uma dificuldade de aprendizado. Eu vou retirar essa dificuldade aqui. Com esse estudo aqui, colocando dessa forma, você aprende com mais facilidade. É a teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva. Professor, então a teoria da imputação objetiva, o que é ela? Eu só vou adiantar agora, tá bom? Não vou aprofundar não, só vou adiantar para você. Qual é a ideia de existência dela? Por que ela existe? A teoria da imputação objetiva, dolo e culpa, culpabilidade. Essa imputação aqui feita, verificando se é a causa ou não, ela é feita de forma objetiva. A teoria da imputação objetiva, ela foi criada para quê? Para resolver o problema da regressão ao infinito. Objetivamente, sem olhar dolo e culpa. Até porque dolo e culpa era olhado lá na frente. Então, quando eu resolvo por dolo e culpa, eu digo o seguinte, olha, existe imputação, existe causa, mas não terá responsabilidade criminal por causa do dolo e culpa. Quando eu aplico a teoria da imputação objetiva, ao aplicar a teoria, eu resolvo o problema da regressão ao infinito e digo, não é causa. E aí você se sente melhor agora. Ah, professor, então quer dizer que para imputação objetiva nem tudo é causa? Exatamente. Por alto, sem aprofundar. Na teoria da imputação objetiva, se a pessoa não praticou uma conduta criando um risco, não vai ser imputada a ela aquele fato. Criação de um risco, implemento de um risco. Se ela praticou uma conduta diminuindo um risco, ela não responde. Não é imputada a ela. Eu nem olho dolo e culpa, mas nem imputação tem, ou seja, não é causa. Quando eu falo que não tem imputação é porque não é causa. Então, por exemplo, a mãe aqui. A mãe que tem um filho, ela não está praticando uma conduta criando um risco na sociedade. Se ela não está praticando uma conduta com criação de risco na sociedade, para a teoria da imputação objetiva, isso nem causa é. Essa conduta não é causa. Para a teoria da equivalência dos antecedentes causais, é causa. Mas o Código Penal resolve com dolo e culpa. Para a teoria da imputação objetiva, nem causa é.
A teoria da imputação objetiva, ela diminui a quantidade de causas da teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou causalidade simples. Ou seja, ela surge como uma resolução do problema da regressão ao infinito. Tudo bem? Então você já tem uma ideia muito boa agora do que é a teoria da imputação objetiva. E normalmente quando você estuda isso aqui, você confunde processo hipotético de eliminação de Stirring, equivalência dos antecedentes causais, você confunde tudo. Eu sei que a imputação objetiva está aí no meio, e normalmente é assim. Então agora está estruturado para você. Tá? De forma que você sabe o que significa cada palavra. Tudo bem? Na tela para eu anotar aqui a imputação objetiva. Teoria da imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva, ela acaba por uma forma, né, de resolver aí a regressão ao infinito. De forma objetiva, sem verificação de dolo e culpa, tá? Sem verificação de dolo e culpa. Isso que é importante. O Código Penal se utiliza do dolo e culpa para resolver, e a doutrina e a jurisprudência se utiliza da teoria da imputação objetiva. Existem alguns casos concretos que é melhor se utilizar da imputação objetiva. E a jurisprudência vai lá e utiliza da imputação objetiva. Para dizer, olha, isso aqui não é causa. Para dizer, isso aqui, ó, não é causa. Eu vou te dar um exemplo instigador. Eu vou te dar um exemplo instigador. Que é resolvido aqui pela imputação objetiva. Ou pelo dolo e culpa. Exemplo instigador. Não vou te dar o resultado. Tá? Não vou te dar o resultado. João vai matar José. João vai matar José. José está em tal local. Fala assim, vou lá matar o José. Na hora que ele vai matar o José, ele pega um táxi. Hoje, né, podemos dizer no Uber, no Cabify, no 99, né, o 99, 99 Pop. Ele pega lá um táxi. E ele fala pro taxista, eu não estou indo matar o cara. Vou lá matar o cara. O taxista, não, tá indo? Não, então vai te levar. O taxista leva João sabendo o que ele vai fazer. O taxista leva sabendo. Disse, não, então tá, vou te levar. Você vai pagar minha corrida aqui e tal. E leva lá. O taxista tem certeza que ele vai fazer aquilo? Totalmente não, né? Não tem certeza. Mas falou ali, ele, não, beleza. Ele nem conhece o José. Se o taxista não tivesse levado, a morte teria ocorrido daquele jeito? Não, ele não levou. Então. Ah, pegou outro. Aí é outro taxista, não é aquele. Aí tem que olhar a conduta do outro, mas a conduta desse. Retirei do mundo dos fatos aqui a conduta do taxista. Opa, se retirar a conduta do taxista, ele não chegou lá, ele não matou. Naturalmente, né? Olhando aqui o nexo de causalidade natural. Logo, a conduta do taxista é causa. É causa. Professor, mas ele será responsável criminalmente? Opa, depende. Se eu vou verificar dolo e culpa dele, se eu vou me utilizar da teoria da imputação objetiva, instigando você nesse raciocínio, eu te digo, as respostas podem ser diferentes. Não vou te dar a resposta final. Depois, quando eu aprofundar a teoria da imputação objetiva, eu te falo. Combinado? Tranquilo? Vamos em frente, vamos na tela. Show de bola. Continuando, vamos ao nosso 13, parágrafo 1º. Primeiro, letra de lei, para depois eu entrar nesse assunto aqui, esse assunto que é bem interessante. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação, lembrando aqui que imputação é o quê? É imputar a causa, tá? A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se, mais uma vez ali a palavra imputar, imputam-se a quem os praticou. Duas coisas aqui, duas coisas. Antes de adentrar aqui na parte mais minuciosa, mais trabalhosa, duas questõezinhas que você pega de cara, mais fácil. A primeira é a letra de lei. A primeira é a letra de lei. Com a letra de lei você já mata algumas questões.
A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os causou, né? Quem os deu causa, quem os praticou. Primeira. Segundo detalhe que já mata algumas questões. O parágrafo 1º, isso aqui é o parágrafo 1º do artigo 13. O parágrafo 1º do artigo 13 não adota a teoria da causalidade simples. O parágrafo 1º do Código Penal, do artigo 13, não adota a teoria da causalidade simples. Na tela. Ele adota a teoria da causalidade adequada para uma situaçãozinha aí. Depois a gente vai verificar qual é essa situação. Ele adota a teoria da causalidade adequada e não a teoria da causalidade simples. E o parágrafo 2º, que traz a figura do garante, omissão penalmente irrelevante, relevância da omissão, adota a teoria da causalidade normativa. O parágrafo 2º adota a teoria da causalidade normativa. Professor, então você está me ensinando o seguinte. Você está me ensinando que o 13 caput traz uma regra de imputação, não verificação de dolo e culpa, mas uma regra de imputação. Que essa regra pode ser excepcionada pela imputação objetiva, que é doutrinária, jurisprudencial, e não a letra de lei. Sim. O 13 caput traz a regra, que é a causalidade simples. E essa regra, no próprio Código Penal, possui duas exceções. A exceção do parágrafo 1º e a exceção do parágrafo 2º. Exatamente. A causalidade adequada do parágrafo 1º é uma exceção à causalidade simples do caput. Você vai verificar por quê comigo na sequência. E a exceção do parágrafo 2º, a causalidade normativa, é uma exceção à causalidade natural do caput. A causalidade normativa do parágrafo 2º é uma exceção à causalidade natural do caput. Isso cai em prova. Nos casos de figura de garante, casos de crimes omissivos impróprios, o omissivo impróprio está aqui, no 13, parágrafo 2º. Nos casos de crimes omissivos impróprios, em que se dá relevância para a omissão, não se adota a teoria da causalidade simples, ou causalidade natural. Adota-se a teoria da causalidade normativa. Veremos por que até a palavra normativa. Já te adianto. Na relevância da omissão, não existe causa natural. A omissão nada faz. A omissão nada provoca. A conduta omissiva, ela não provoca nada modifica no mundo exterior, o omitir. Se eu retiro a omissão do mundo dos fatos, continua não existindo nada ali. O resultado continua ocorrendo. Então, eu tenho lá um ladrão roubando ou matando, e um policial aqui, o policial se omite. Figura de garante, 13, parágrafo 2º. A omissão dele é penalmente relevante, ele responde pelo resultado. Vamos retirar ele dali. Resultado continua ocorrendo? Continua. Então, pela causalidade simples, essa conduta omissiva não é causa. Não existe causalidade natural na conduta omissiva do policial. O 13, parágrafo 2º, ele cria uma causalidade. É uma causalidade criada pela norma penal. A própria norma penal cria a causa. Fala, não, você vai ser responsável sim. Eu estou dizendo que vai. A lei está mandando que seja. É uma causalidade criada pela norma. É uma causalidade normativa. Não existe causalidade natural, mas uma causalidade normativa. Tudo bem? Só para a gente poder iniciar, porque a gente vai aprofundar primeiro no parágrafo 1º, nos casos de superveniência de causa independente. Tudo bem? Esse caso a gente vai aprofundar. Você vai aprender o que é causa absolutamente independente e causa relativamente independente. Tudo bem? E verificar em qual momento eu aplico a teoria da causalidade adequada, porque a regra é a causalidade simples. Perfeito? Espero você no próximo bloco para esse aprofundamento. Tchau, tchau.